Olá pessoal, lembro que no final do ano passado, 2019, Deus me deu uma mensagem sobre a bondade dele, sua misericórdia, porque ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. E lembro também que aquilo ficou muito marcado na minha cabeça, porque esse versículo e essa mensagem de Deus era como se Deus estivesse falando assim: mantenha isso gravado no seu coração para o ano que vem, para todos os desafios que você vai viver no ano que vem. E eu gostaria de relembrar um pouco disso, porque eu acho que no momento que a gente está passando, no momento de dificuldade, a gente precisa relembrar daquilo que Deus disse para a gente. Você crê que Deus é bom? Você crê nele mesmo no momento de crise, mesmo no momento de dificuldade? A gente consegue perceber que só no Antigo Testamento 16 vezes aparecem escritores dizendo que Deus é bom porque a sua misericórdia dura para sempre, Deus é bom porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. A gente vê isso nos livros de 1ª e 2ª Crônicas, a gente vê isso nos Salmos, em Esdras, em Jeremias, Neemias e também em Naum. Todos esses escritores, eles deixaram claro que Deus é bom. E eles deixaram claro porque Deus é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque Ele é o nosso refúgio, fortaleza, tempo bom em tempo de angústia. E eu queria ler o verso de Naum, capítulo 1, verso 7, que diz assim: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Quando eu penso em refúgio e penso nos filmes que a gente viu na televisão, eu, graças a Deus, nunca precisei me refugiar numa situação de guerra. Mas quando eu lembro de filmes de guerra, filmes antigos, e penso no refúgio, eu lembro das imagens ou das pessoas que viviam fora das cidades fortificadas, que tinham os muros altos, aquelas pessoas indo para dentro das cidades para se refugiar, ou as pessoas até indo para dentro de uma caverna, de um lugar, um abrigo muito mais protegido para poder se refugiar. E nessa situação, aquelas pessoas viviam realmente uma situação angustiante em certos momentos, porque a guerra estava lá do lado de fora dos muros da cidade, ou estava de fora da caverna, e eles dentro daquele local, sem saber muito bem o que vai acontecer no dia seguinte, sem saber muito bem como que a guerra está acontecendo, porque aquelas pessoas não faziam parte do exército das pessoas que estavam lutando contra a crise todo dia. E também aquelas pessoas temiam, porque as suas vidas dependiam de recursos limitados, porque eles estavam ali presos, confinados num lugar, e a comida, o alimento poderia acabar a qualquer momento. E quando eu penso nisso, e eu penso nessa situação que a gente vive hoje por causa do coronavírus, tem algumas semelhanças. É lógico que a gente, graças a Deus, não está vivendo num tempo de guerra, mas é um momento realmente de preocupação, onde a gente precisa seguir as orientações, precisa se isolar, e os impactos disso, de empresas fechadas, de pessoas que podem perder emprego, nos preocupa sim. E isso pode ter alguns desdobramentos que a gente ainda não sabe o fim, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas enquanto a gente está nessa situação, o que a gente faz? Né? O que nós podemos aprender? Eu aprendo que quando eu vejo esses versos e quando eu lembro daquilo que Deus me falou no final do ano passado sobre o meu ano de 2020, eu penso que eu preciso crer em Deus. Eu preciso fazer dele o meu refúgio. Nós precisamos fazer de Deus o nosso refúgio. Nós precisamos sim tomar todas as precauções e recomendações que estamos recebendo das autoridades, mas nós precisamos nos lembrar que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Eu creio que o coronavírus não surpreendeu a Deus. Deus já sabia que isso ia acontecer. Então as coisas que estão acontecendo com a gente não saíram do controle de Deus. Pelo contrário, Ele já sabia e já estava preparado para isso acontecer. Mas aí você pode até se perguntar assim: poxa, Fábio, mas como é que
Deus pode ser bom numa situação dessa, uma coisa tão ruim Ele deixa acontecer e que vai afetar pessoas inocentes. Bem, como a gente falou naquela mensagem sobre Deus é bom lá no ano passado, o mundo se tornou mal desde que o pecado entrou no mundo. O mundo ele não é mal porque ele é criação de Deus. O mundo está mal por causa do pecado que há em nós, que há nas pessoas, por causa da maldade que há nas pessoas e por causa sim também da influência do nosso inimigo, o diabo. E quando eu penso nisso, quando eu penso que nós vivemos num mundo mal e penso no Deus que age com a sua misericórdia nesse mundo mal, porque o que Deus faz com a gente é exatamente isso. Ele, pela sua misericórdia, ele age por nós, por aqueles que ele conhece, por aqueles que o amam, que confiam nele para nos proteger, para cuidar de nós num mundo mal. Então a perspectiva nós vivemos num lugar ruim, nós vivemos num mundo mal com a ajuda, com a proteção do Deus Todo-Poderoso, que não perde um detalhe dessa história fora do seu controle. Então por isso que eu creio sim, que esse momento é um momento onde nós podemos redobrar a nossa confiança em Deus, porque Ele é bom, a sua misericórdia nos alcança todos os dias e vai continuar nos alcançando sempre. E Ele vai ser o meu refúgio, Ele vai ser o refúgio da minha família, e eu creio que vai ser o teu refúgio, o refúgio da tua família, se você realmente confiar em Deus e conhecê-lo. Esse é um tempo, sim, que nós devemos aproveitar para conhecer Deus mais, para nos aproximar mais de Deus. Se você está tendo mais tempo durante esses dias porque está ficando mais em casa, então leia mais a Bíblia, ore mais, cante mais louvores, viva e conviva com as pessoas que estão ao seu redor, fique atento para poder ajudar aqueles que precisam, a compartilhar o pouco que você tem com aqueles que precisam do seu lado. E mantenha fé em seu coração de que Deus é bom, apesar de todo o mal, pela sua misericórdia, Ele cuida de você. Amém. Fica com Deus.